Meus amigos, à medida em que vai se aproximando as eleições norte-americanas, o terreno político em que Donald Trump pisa fica cada dia mais vulnerável ou mais perigoso. É o caso, por exemplo, da relação China continental com Hong Kong. Isso pode trazer problemas a Donald Trump, que é tudo que ele não quer. Acontece que, vou trazer uma matéria saída hoje no RT News, que diz o seguinte, vou mostrar aqui, a China está cada vez mais próxima de usar a força contra os estudantes de Hong Kong, força mesmo. A matéria do RT News diz que militares chineses praticam tática antidistúrbio na fronteira com Hong Kong. Aqui estão as imagens. A matéria diz que membros da Polícia Armada do Exército Popular de Libertação da China foram vistos treinando em um complexo desportivo da cidade de Shenzhen, fronteira com Hong Kong. Em uma gravação das manobras, pode-se observar as unidades policiais praticando táticas de controle de multidões aplicadas a cenários de distúrbio. Nessa semana, os meios chineses divulgaram imagens que mostravam dezenas de veículos militares, entre eles de transporte blindado de pessoal, transitando por autopistas e concentrando-se em diversas zonas de Shenzhen. De acordo com o diário Global Times, a concentração deve-se à preparação de um exercício de grande escala, similar aos realizados na mesma cidade uma semana atrás, incluindo treinamento de dispersão de protestos violentos. No dia 13 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que Pequim estava empregando efetivos militares na zona fronteiriça com a região administrativa especial de Hong Kong, e a notícia de fato se confirmou. Pois bem, pelas imagens nós podemos ver que a China considera usar uma força desproporcional contra os estudantes hongkonguenses. Lembrando aqui os protestos da paz celestial, onde o povo os manifestantes foram literalmente esmagados pelo Partido Comunista Chinês. Acontece que isso pode se repetir porque Donald Trump está com as mãos amarradas. Muitos especialistas, inclusive especialistas republicanos, ou principalmente republicanos, estão alertando Trump para não prevaricar, porque, embora ele queira ir até as eleições sem muitos problemas em termos de política internacional, esse é um caso que pode complicar, sim, a sua eleição, a sua reeleição. Porque se a China esmagar os manifestantes hongkonguenses, certamente isso acabará mostrando que Donald Trump foi fraco em relação aos hongkonguenses, deixou-os à mercê da fúria e da violência chinesa. Bem, o Warnet Daily trouxe uma matéria ontem dizendo exatamente isso, fazendo uma dura crítica a Donald Trump. A matéria diz que, em um tweet de segunda-feira, Trump escreveu, abre aspas, se o presidente Xi se encontrar direta e pessoalmente com os manifestantes, haverá um final feliz e esclarecido para o problema de Hong Kong, eu não tenho dúvidas. Na quarta-feira, o presidente escreveu, abre aspas, conheço muito bem o presidente Xi da China. Ele é um grande líder que tem muito respeito pelo seu povo. Ele também é um homem bom para negócios difíceis. Não tenho nenhuma dúvida de que se o presidente Xi quiser resolver rápida e humanamente o problema de Hong Kong, ele poderá fazê-lo num encontro pessoal.
Acontece que Xi Jinping não tem exatamente isso, vontade de resolver o problema rápida e humanamente, menos ainda encontrar-se com os estudantes que protestam em Hong Kong, porque a questão é muito mais complexa do que um simples encontro entre grupos diferentes. O que se trata aí, na verdade, é da luta pela liberdade, como diz a matéria. Quando Hong Kong passou para a China, em 1997, havia um acordo entre o Reino Unido e a China de que Hong Kong continuaria sendo uma ilha de liberdade, embora estivesse naquele momento passando para a China. Acontece que nos últimos 20 anos a China vem quebrando pedaço por pedaço a liberdade hongkonguense dos tempos do Reino Unido. Os estudantes hoje estão lutando pela liberdade do futuro. Por quê? Porque a China quer julgar lá no continente, sobre as leis chinesas do continente, todo e qualquer preso em Hong Kong. E aí, leia-se presos políticos. Os chineses de Hong Kong estão percebendo a cada dia que passa que, se não lutarem agora pela liberdade, serão engolidos pelo grande dragão comunista da China continental. E Trump, sem respeitar essa realidade, está colocando a coisa num patamar bastante alheio à realidade. Uma conversa de Xi Jinping com os estudantes não resolverá problema nenhum. O que os estudantes querem é o fim, o desligamento total da China, querem independência da China comunista do continente. E nisso Donald Trump não tem tocado. Por quê? Porque as eleições estão muito próximas. Donald Trump não é bobo, sabe exatamente o que está acontecendo, mas está tentando se esquivar ao máximo desse problema. Porque, volto a dizer, as eleições estão próximas. O problema de Trump é o seguinte: se a China invadir Hong Kong e esmagar, literalmente falando, os estudantes, isso sim lhe sairá caro no futuro. Porque às vezes é menos perigoso quebrar os ovos para fazer o omelete do que o contrário. Até depois.